Boa tarde, meus amigos, boa noite, meus amigos, bom dia, meus amigos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que faz parte da comissão parlamentar, da Comissão Cidadã de Inquérito, né? Porque a gente está discutindo a questão da pacificação do país. E a gente tem que entender essa engrenagem, sabe, de como que aconteceu tudo isso e como que chegamos a esse ponto. Eu fiz uma brincadeira no final do vídeo de ontem, do vídeo 105, 104, né? Porque esse é o vídeo 105 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, sobre aquele truque, né, do comparsa. Então, só para relembrar, para a gente entrar no assunto, eu espero que vocês tenham feito essa brincadeira aí com alguns de seus amigos aí ou familiares. Então, vamos lá. Então, vamos supor, né? Vamos colocar dentro do contexto político, tá certo? Então, o PT, junto com o PT junto com o PCdoB, certo? Convida o PSDB para uma brincadeira. Aí chega o seguinte, o PT fala o seguinte, você vai encostar a mão em qualquer peça aí da sala, eu vou sair, vou ficar lá fora e eu vou adivinhar o que você tocou a mão. Quer apostar? Eu duvido. Aí o PSDB fala, eu duvido que você vai conseguir fazer isso. Aí o PT fala assim, então vamos fazer o seguinte, quem ganhar fica com o carro do outro, tá certo? Fechado. Então o PSDB fechou com o PT, que quem ganhasse a aposta ficaria com o carro do outro. O carro do PT era um Fusquinha, o carro do PSDB era um Honda Civic, vamos supor. Aí o cara do PT sai da sala e o PSDB vai lá e encosta numa peça. Mas antes disso, o PT e o PCdoB, o rapaz do PCdoB, eles haviam combinado um esquema. Qual seria? Você vai fazer o seguinte, você vai observar onde o PSDB vai tocar a mão e aí você vai perguntar para mim, ele tocou a mão nisso, tocou a mão naquilo. Então, essa peça aqui, que é a chave Phillips, eu vou perguntar, ele tocou na chave Phillips? Aí você vai responder não. A próxima pergunta, depois da chave Phillips, é onde ele encostou a mão, tá certo? Então tá certo. Aí o PT foi para fora, aí o PSDB tudo animadão, vou ganhar o Fusquinha do PT, né? Aí foi lá, encostou nessa chave de fenda. Aí pode vir. Aí chega o pessoal, aí chega o petista, né? Aí o cara do PCdoB fala assim, o PSDB tocou nesse celular? Aí o petista, não. O PSDB tocou nessa caneta? Aí o petista, não. O PSDB, por acaso, tocou nesse martelo? Não. O PSDB, por acaso, tocou nessa chave Phillips? Não. O PSDB tocou nessa penca de chave? Tocou. Como é que você descobriu que eu toquei na penca de chave? Não, vamos fazer de novo. Aí faz pela segunda vez. E aí o cara do PCdoB, ele tocou nisso, tocou naquilo, tocou na penca de chave. Quer dizer, tocou na chave Phillips. Não. Aí tocou. Aí acertou numa, acertou duas, acertou três. E o cara do PSDB já está ficando assim, não, isso aí tem alguma maracutaia, não pode. Aí na quarta vez tentou, falou assim, agora sim, vamos valer. Aí fez, pronto. E aí o PT acertou pela quarta vez. Aí o cara do Tucano, o cara do PSDB falou assim, não, temos treta, vocês estão roubando de mim, não vou aceitar.
Aí pegou, prendeu o cara do PT num quarto, né? E, não, prendeu o cara do PT no quarto e prendeu o cara do PSDB no outro quarto. Falou assim, só vou soltar vocês daí quando vocês contarem como é que você faz, porque eu quero pegar meus colegas. Eu quero recuperar um carro meu em cima dos carros do colega. Quem sabe o pessoal do PMDB, quem sabe o pessoal do PDT, né? Eu quero fazer essa brincadeira, mas vocês vão ter que me contar. E eu só solto vocês daí se vocês me contarem como é que é essa brincadeira. Aí segurou os caras ali, torturou o cara do PT ali quase 2 anos e meio, sei lá quanto tempo, né? E o cara do PSDB falou, não pode, não vai ser assim não, vocês não vão ganhar na mão grande. Aí até que o cara do PT ficou cansado, falou assim, não, eu vou contar como é que fiz, como é que eu faço para descobrir. Só com uma condição, se a gente rachar o carro do outro no meio. Você vai pegar o carro do Ciro? Então tá, então eu quero meio a meio no carro do Ciro. Não, fechou. Né? A gente entra com o carro do Ciro, e depois você entra com o carro do PMDB, aí a gente racha isso aí, tem um carro do PL, a gente racha isso aí depois. O que não vai faltar é carro. Mas você tem que me passar o truque. Bem, o truque é o seguinte. O rapaz do PCdoB está combinado comigo. Quando você vai lá dentro, ele fica olhando. E aí você toca na peça. Depois que ele perguntar para mim se você tocou na chave Phillips, ele vai perguntar aonde você tocou. Aí eu vou saber que vai ser a próxima pergunta. E aí eu respondo. Ah, então é assim. Então é assim. Então o que aconteceu? O PSDB descobriu, né, que para ganhar na maracutaia precisava do comparsa. E foi assim que o Geraldo Alckmin, que prendeu, junto com o PSDB, né, na época com o Temer de vice, né, prendeu o Lula, caçou a Dilma e falou para eles assim, vocês ganharam 4 eleições da gente, a gente sabe que foi na mão grande, mas a gente não vai soltar vocês daí não, porque agora a gente vai disputar a eleição sem vocês. Só que aconteceu que eles entraram na campanha e eles não tinham esquema, eles não sabiam como é que o PT com o PCdoB faziam para ganhar a eleição. Então eles acharam que iam ganhar porque os dois não estavam participando. Só que aí entrou o Bolsonaro, candidato, né? E entrou com uma força muito grande e ganhou. Aí os caras do PSDB falaram assim, putz, então não deu certo. Prendeu o cara do PT e caçar a presidente Dilma, fazer essa tortura toda aí com os empresários, recuperar 6 bilhões de desvio de dinheiro público, né? E já estava prendendo até a gente mesmo, já tinha até parceiro nosso sendo preso, a gente teve até que estancar a sangria para não chegar na gente, e não adiantou nada, nós não ganhamos. Aí chegou pro Lula e falou assim, ô Lula, conta pra gente como é que você faz para ganhar a eleição. Aí o Lula falou assim, olha, eu só posso falar o seguinte, precisa de um comparsa. A gente tem que ter esse esqueminha de um ficar ali vigiando para saber onde que você pôs a mão. E esse cara é que vai contar para mim onde você pôs a mão, fazendo a pergunta certa. Depois da chave Phillips, aonde você encostou a mão. Aí o cara do PT falou, PSDB falou assim, então eu vou precisar de você para a gente fazer isso de novo, para a gente ganhar do PL, ganhar dos outros partidos aí, né? Aí o que ele fez? Ele tirou o cara da cadeia, falou assim, então nós vamos fazer junto, tá certo? Eu vou ser o cara que vai ficar falando, ele tocou nisso, ele tocou naquilo. Aí o Lula vai entrar e vai falar assim, não, ele tocou na chave Phillips, não, ele tocou no pontinho, tocou. Então o que aconteceu? O Alckmin percebeu que para ganhar as eleições ele precisaria do Lula. Por quê? Porque ele desidratou politicamente. Ele não tinha mais voto. E se você falar assim, mas o PSDB
está fechado com o PT? Não está não. Porque você fala, mas saiu do PSDB, tá, mas então vamos falar assim, os tucanos, né? Porque o PSDB não sai desse povo não, né? Porque quando ele era prefeito, quando ele era governador lá do estado de São Paulo, que foi, né, por uma eternidade, e ele teve o Geraldo Alckmin lá, e ele teve o Alexandre de Moraes como secretário de Segurança Pública dele. Na época de 2016, né, quando eles caçaram a Dilma, e o PSDB foi peça-chave nisso, né, com o Alexandre de Moraes ali também trabalhando com as forças da Polícia Federal e tal, né? Eles não deram mole para o pessoal do PT não, porque a turma dos Black Bloc, sei lá como é que chama, foi protestar lá em São Paulo, né? Foi fazer arruaça lá. Só que o pessoal do PSD, do Alexandre de Moraes não deu moleza não, sentou borracha nos esquerdistas lá. Então se você falar assim, Alexandre de Moraes tá parceiro do PT, tá não. É porque ele precisava desse compasso para ficar falando. Ele tocou na chave Phillips. Você está entendendo? Então, o que acontece? Você vai dizer assim, João, mas o Lula agora ganhou, é presidente. Você acredita que o Lula é presidente hoje? Sinceramente, que ele governa esse país hoje? Você acredita que o PT, com essa, né, essa tropa de choque do Dino lá na CPMI, que é a turminha do Maranhão, com aquele sotaque de maranhense, é maioria no Congresso? Não é. Quem está dando suporte para ele lá? Quem está segurando esse governo do Lula lá? A turma do Estancar Sangria, que é a turma do Centrão junto com o pessoal do PSDB. Mas a turma do PT, né? E essa pouco da esquerda aí. Então, o Lula está governando? Faça o favor. O homem não para no Brasil, só fica viajando. Ele agora ficou fazendo lua de mel permanente com a Janja. Quem governa para mim, na minha opinião, é o Geraldo Alckmin. E quem manda é o Alexandre de Moraes. Então, a turma da esquerda já percebeu isso. Já percebeu que eles estão sendo, assim, um coadjuvante de quinta categoria, entendeu? Porque o protagonista da festa é, na verdade, o Geraldo Alckmin. Só que ele não pode aparecer ainda. Por quê? Porque tem que esperar virar a chave, né? O que é virar a chave? Não, agora caça o Lula e o Geraldo Alckmin se assume. Então, isso aí é uma previsão lógica. O Lula estava preso, eu tiro você da cadeia, vamos fazer o esqueminha da chave aqui, da chave Phillips, né? E aí nós vamos chegar no poder junto, porque eu precisava de você. O que eu quero dizer com isso? Que o Alexandre de Moraes, quando soube como é que funcionava o processo eleitoral, porque o PSDB ficou chateado, porque perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, perdeu pela quarta vez, entendeu? E olha, sacanagem. Você que está votando no Bolsonaro aí, entendeu? Que, tiraram a eleição do Bolsonaro, tiraram 4 vezes do PSDB. Então essa turma não engole os petistas, não. Entendeu? O que está acontecendo aí, pode ter certeza, não é uma afinidade, é um casamento de interesses com hora certa para acabar. E a esquerda já percebeu isso. Os intelectuais de esquerda já perceberam isso. Entendeu? Então, o Alexandre de Moraes percebeu que para conseguir alcançar o poder de novo, tinha que usar o esqueminha do compasso lá, pegou nisso, pegou naquilo. E aí, quem controla essa estrutura, principalmente no Nordeste, do mesário pianista, é a militância do PT. Então, quando o PT fala, nós temos um partido forte, consolidado, um partido de verdade, o resto tudo é legenda alugada, é isso, entendeu? É essa militância que está entranhada nas instituições. E eles agarraram com unha a nossa justiça eleitoral. Tanto que o Congresso Nacional tentou aprovar de tudo quanto é jeito o voto auditável.
com mais de 95% dos votos a favor. E eles ainda conseguiram derrubar, tá certo? Eles foram no Supremo, porque eles botaram maioria no Supremo, 4 mandatos, meu amigo, quase 20 anos de poder, e aí vai colocando a companheirada lá no Supremo, nos tribunais de contas, né, nos tribunais de superior de justiça. Então vai controlando, de certa forma, né, o espectro do poder no Brasil. Então, na verdade, isso tudo tem hora para acabar. Mas a esquerda já percebeu isso. Esse negócio de tentativa de golpe, ninguém engole, entendeu? E o Alexandre de Moraes não vai passar pano para cima desse pessoal do PT. Não vai, não. Vocês estão achando que não, é inimigo mortal número 1. Vocês vão ver. E quem já viu isso foi o Rui Costa. O Rui Costa é o presidente do PCO, Partido da Causa Operária. É uma esquerda socialista mesmo. E ele deu uma entrevista no 247 que chamou atenção e deu como diz assim, fez um terremoto na esquerda. Entendeu? Por quê? Porque a esquerda está acordando. Está acordando porque ela não é eles não são, né, os protagonistas, né? Eles são coadjuvantes nessa história. E esse papel da esquerda que está lá na CPMI, aquele pessoal lá está fazendo um papelão, tá certo? E eles estão se queimando, todo mundo sabe disso, né? Tudo por quê? Para salvar a pele do Flávio Dino. Porque o Flávio Dino que foi segurar o touro, né? Ó, vamos segurar aqui a questão do Nordeste aqui, pode deixar comigo e tal. Ele conhecia a questão do mesário pianista, né? Tanto que ele já denunciou isso antes. Ele foi vítima também. Ele disse isso, ó, perdi uma eleição por culpa do mesário pianista. Mas, quer dizer, aquele negócio, né? Querem voltar à cena do crime, mas não dá para me chegar sozinho, eu vou com ele. Então, reparem bem na fala de Rui Costa. Ele está no 247, né? Vocês vão ver que, olha, ninguém mais cai nessa história de tentativa de golpe, nem a esquerda. E, ó, a esquerda já abriu o olho, entendeu? Vocês não estão protagonistas nisso. Não. Vocês estão queimando o capital político de vocês, mas com força. E os tucanos estão achando bom, estão batendo palma. Entendeu? Porque a vingança se come, né, em pratos frios. Vai vendo. Por que você foi crítico das condenações apenas duras ontem dos 3 primeiros réus pelo 8 de janeiro? Eu acho que uma pessoa, né, fazer uma manifestação pública sem armas e na qual, né, uma parcela dessas pessoas realizou atos de vandalismo, você dá 17 anos de cadeia. É uma barbaridade. Primeiro que eles não provaram no processo que esse cidadão, o funcionário da Sabesp lá, ele tenha feito alguma coisa, que ele quebrou alguma coisa. Tem vídeo, né? Tem vídeo dele conclamando a invasão, tal, essas coisas. Ele mesmo gravou vídeos. Não, tudo bem, conclamando a invasão, tudo bem. Né? Mas se você vai prender uma pessoa, você tem que caracterizar que ela tenha feito alguma coisa. Eu, pelo menos, gostaria que, se algum dia eu for julgado, que os juízes demonstrem, o promotor demonstre que eu fiz alguma coisa. Reparem também nas legendas embaixo, porque a audiência também participa, entendeu? Então, quer dizer, não é uma opinião apenas do Rui Costa, não. O pessoal que assiste, que é fã desse canal 247, porque 247 é um canal do PT mesmo, sabe? Tanto se você somar 2, 4 e 7, vai dar 13, entendeu? Então, eles falam assim, 24 horas, 7 dias por semana, mas, na verdade, a soma dá 13. Então, é um canal bem atuante, bem petista mesmo, é a voz do PT na internet. Hoje, se você falar 247, é a referência. Então, o que está acontecendo? Eles estão acordando para isso. Eles estão acordando que o capital da esquerda está sendo queimado, tá certo? E o Bolsonaro não tem nada a ver com isso.
Bolsonaro também é plebe. Por quê? Porque foi um capitão, um cara que veio de classe, de família pobre, entendeu? Que subiu com dificuldade. Não é nenhum sangue azul, tipo Geraldo Alckmin, entendeu? Que é de família nobre, puro sangue aí, já teve os antepassados dele, já foi ministro do STF, já teve vice-presidente do governo de Castelo Branco, primeiro vice-presidente do regime militar, foi parente do Geraldo Alckmin, entendeu? Então, mas os militares estão fechando com o Lula? Não, estão fechando com o Alckmin. É uma direita ultradireita, entendeu? É a direita que a gente não quer. A direita que a população quer é a direita democrática. E Bolsonaro, ele representava isso, porque ele falava, não, nós vamos andar dentro das 4 linhas. E ele foi até o fim do governo dentro das 4 linhas. E ele foi provocado o tempo todo para sair das 4 linhas. Tanto que o pessoal foi fazendo, foi assim, vamos avançar um pouquinho, vamos quebrar a regra um pouquinho para ver se ele sai das 4 linhas, para a gente acusar ele de golpista, que quer dar o golpe militar, que ele quer implantar uma ditadura aqui. E aí o que o pessoal foi fazendo? Eles faziam uma coisa, Bolsonaro olhava para aquela área assim, engolia seco. Eles querem que eu faça isso. Aí o Bolsonaro não fazia, eles faziam mais um pouquinho para provocar o Bolsonaro, para ver se ele saía das 4 linhas, Bolsonaro engolia fundo. E aí o que foi acontecer? Como o Bolsonaro não reagia, eles foram saindo das 4 linhas, foram crescendo, até chegar a um ponto que eles já estavam assim, abusando de tudo que era possível. E Bolsonaro falou, não vou sair das 4 linhas. Quer dizer, não conseguiram fazer com que o Bolsonaro desse um golpe durante o seu governo. O que eles fizeram depois? Eles fizeram um autogolpe para botar a culpa no Bolsonaro, para dizer que ele deu o golpe. Mas eles, depois que chegaram no poder, entendeu? Numa semana, eles criaram esse falso golpe para dizer que foi o Bolsonaro que deu o golpe, para lacrar o Bolsonaro. Então, a esquerda já percebeu isso, entendeu? E repare nas legendas, para você ver que não é só os protagonistas do programa, não. A audiência também percebe isso. Não gostaria de ser julgado por suposição, não. Ninguém provou que esse cidadão tenha feito nada demais, a não ser entrar no prédio. Agora, entrar no prédio, 17 anos de cadeia, é demais. Né? Mas você defende uma punição, uma cadeia mais branda, então, nesses casos? Seria a sua posição? Não, eu acho que os juízes eles deveriam primeiro individualizar o processo. E teria que abrir, né, para os advogados apresentarem evidências de que o cliente é inocente. Eles estão julgando o pessoal coletivamente. Eles vieram aí com essa jabuticaba do crime coletivo, que é uma coisa antijurídica. Não existe crime coletivo. O crime não pode passar da pessoa do criminoso. O que pode acontecer é uma associação criminosa. Isso sim, mas fora disso não existe crime coletivo. 10 pessoas estão na rua, uma pessoa tira uma pedra, a pessoa que atirou a pedra é que cometeu um crime. As outras 9... Tem um exemplo recente, só para dar um exemplo disso, o torcedor do Flamengo que matou uma torcedora do Palmeiras. Né? Exatamente. Você não prendeu toda a torcida do Flamengo, na verdade foi preso a pessoa que foi identificada como responsável. Só que todos que estavam ali estavam num clima de golpe de Estado, né? Quer dizer, essa era, pelo menos, a intenção geral. Então, mas o fato de que uma pessoa, um pobre coitado, porque esse cidadão é um Zé Ruela, ele é ex-funcionário da Sabesp, ele foi demitido por causa do 8 de janeiro. Ele é funcionário da Sabesp, ele não é general. Ele é um pobre coitado, ele foi lá, na cabeça dele, ele ia derrubar o governo Lula. Bom, isso aí não é crime. A pessoa ser uma pessoa iludida, né, e está delirando, não é crime. Crime é o general sair com a tropa do quartel para dar um golpe de Estado. Isso é crime. Nós temos que pensar o seguinte, isso tudo abre caminho para julgamentos extremamente arbitrários. Amanhã, vou citar um caso, não foi uma nem 2 vezes que os movimentos populares invadiram o Congresso Nacional. Vai dar 17 anos de cadeia?
Se o pessoal começar a gritar que tem que derrubar o governo, que tem que acabar com o Congresso, vai dar 17 anos de cadeia isso daí? Então, qual que é a preocupação do Rui Costa, do presidente do Partido da Causa Operária? Nós estamos plantando uma semente, né? Nós estamos criando erva daninha na nossa horta que vai acabar com nossos frutos. Ou seja, nós estamos dando guarida para um discurso autoritário. E quem tem as cartas na manga não é o Lula. O Lula é refém do Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes. Ou seja, eles vão virar a chave a qualquer hora. E aí, os movimentos populares, os movimentos sociais, esse movimento que a esquerda gosta de defender, participação popular, entendeu? Eles vão vir passar o trator em cima. Por quê? Porque agora nós somos avalistas disso. Então, nós estamos plantando algo que não é bom para nós, para nossos movimentos sociais, para os nossos movimentos de esquerdas. Entendeu? Como é que a esquerda está começando a fazer essa leitura? O uso do cachimbo faz a boca ficar torta. Então, a gente ficar dando corda para isso, isso aqui vai virar contra a gente depois. Mas em 2016, quando o pessoal foi para a rua, fora Dilma, né, que veio aquele movimento, vem para a rua, vem para a rua. Tá, mas isso aí não foi a questão do Bolsonaro. Isso foi a turma realmente dessa direita autoritária, entendeu? Que está por trás dessa esquerda, que se acha que é a esquerda que está no poder. Mas não, entendeu? O que está acontecendo é o seguinte, o Geraldo Alckmin está reconduzindo o Lula à cena do crime. Mas não para libertar, talvez seja para reconstituir a cena do crime. Então, essa preocupação o Rui Costa tem, entendeu? De que a esquerda não está em um controle da situação. E essa turma que está aí gritando, oba, 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 é a turma que já foi torturada lá atrás, entendeu? E agora quer torturar o resto que estava querendo um país onde a sangria tinha que ser não podia ser estancada, né? Tinha que prender todos os corruptos, mas não, tinha que estancar a sangria. Aí a turma da sangria estancada juntou com a turma que foi torturada e para fazer essa retorno. Mas não é. O PSDB e o PT, eles não falam a mesma língua. Isso é casamento de interesse com hora certa para acabar. E aí, meu amigo, segundo o Rui Costa, se a gente apoiar isso agora, não vai sobrar pedra sobre pedra para nenhuma manifestação de esquerda. Vai vendo. Quando o cara do MST invadir uma fazenda, vai dar 17 anos de cadeia? Eu acho isso daí uma coisa absolutamente criminosa. Não tem pé nem cabe, não adianta, não dá para convencer ninguém seriamente de que isso é um julgamento real. Mas você não pode julgar as pessoas por intenção. Isso daí seria um Estado, julgar as pessoas pela intenção seria mais totalitário do que o romance do George Orwell, 1984, que ali eles procuravam identificar, né, as mínimas ações das pessoas. Agora, se você está julgando a pessoa por uma intenção, né, eu tenho a intenção de, mas eu não fiz nada. Então, por exemplo, vamos supor que eu e você aqui, nós discutíssemos, né, se não seria interessante roubar um banco. Nós vamos ser presos por discutir isso daí? Não, você tem que ter feito alguma coisa, você tem que ter entrado no banco armado. Todos os entusiastas desse processo estão sendo massa de manobra de uma operação para proteger os verdadeiros, perigosos e ameaçadores eventuais autores de um golpe de Estado e já autores de um golpe de Estado que aconteceu no Brasil em 2016. É uma operação de encobrimento do golpe de Estado. Então, o pessoal não deve se entusiasmar. Aqui o cidadão fala, tentativa de golpe. Tentativa de golpe, você sair na rua desarmado, não é tentativa de golpe. Tentativa de golpe tem que ter, no mínimo, tem que ter armas. Não tinha ninguém armado naquela manifestação. Era uma manifestação, como se diz, pacífica.
A Constituição Nacional fala que é um direito das pessoas se manifestarem sem armas. Mas também acho que é direito da pessoa pedir qualquer coisa, por mais absurda que seja, desde que ele, né, esteja dentro da lei. Ele não pode ser culpado por uma opinião política. Então, nós estamos criando aqui uma fantasia. Eles vão punir os pobres coitados, né? Alguém falou aí, o cidadão que foi preso, ele não é entregador, ele é funcionário da Sabesp negro. É um homem do povo, mora em Diadema. Por aí você, né? Diadema não tem milionário morando em Diadema. Só tem, no máximo você vai encontrar lá uma classe média. Não tem lei legítima. Tudo bem, você pode invocar a Lei de Segurança Nacional da Ditadura, que deram uma maquiada. Agora, veja, pedir golpe de Estado não é crime. Crime é fazer o golpe de Estado. E nem mesmo, Rui, o Bolsonaro vai ser punido pela tentativa de golpe de Estado? Bolsonaro, não. Anderson Torres? O Bolsonaro vai ser punido por ser um político muito popular, não por golpe de Estado. Eu não vi ainda o processo do Bolsonaro por golpe de Estado. Eu dei pausa aqui para vocês repararem na legenda aqui, ó. É o pessoal que fica, né, mandando no chat e eles mantêm a opinião. Ou seja, a audiência do 247 está começando a se posicionar. Olha o que o rapaz escreveu. Só Rui para trazer bom senso no 247. Quando o esquerdistas for preso por fechar a rodovia e invadir Congresso, quero ver esses EPB chorando embaixo da cama. Então, eles já estão prevendo, assim, ó, eles estão tirando o direito da própria esquerda no futuro se manifestar. Então, é para abrir o olho. Essa é a preocupação do Rui Costa. Agora eles querem punir uns pobres coitados. Eu não sou favorável a punir pobre coitado. Eu acho que isso daí é até cruel, é até desumano. Vamos ler mais comentários aqui, Rui, porque o pessoal está bem dividido. O cidadão não foi preso em flagrante. Ele estava lá. Ele teria que ser punido pelo crime de adentrar um prédio público que tinha sido arrombado. Só isso. Essa semana eu conversei com um jornalista e ele falou, eu estive lá também. Ele foi lá na qualidade de jornalista. Então ele também teria que pegar 17 anos de cadeia, porque ele estava lá também. Mas ele não quebrou nada. Não, e esse daqui ninguém provou que ele quebrou nada, esse primeiro aí. Então eu espero que a turma da esquerda que assiste esse nosso CCI e sabe que a gente está aqui para pacificar o país, entendeu? A gente percebe o que aconteceu ao longo dos anos, desses anos para cá, né? Que essa manhãzinha do compasso, do cara do PT com o PCdoB fazendo aquela coisa, ó, você vai lá e eu vou perguntar, né? Depois da chave, eu vou perguntar o que ele tocou. Então o PSDB foi enganado durante 4 eleições. E eles eram os que rivalizavam com o PT, né? Eram sempre o segundo colocado. E aí o Nordeste sempre decidindo. Ou seja, a turminha lá do comparsa, né, tinha a manha da UNA, né, que era o tal do mesário pianista. E que todo mundo fala que não pode contestar a lisura do processo eleitoral e tal. Mas a coisa caiu por terra. Então, o que o PSDB entendeu? Essa turma tucana aí, do Alexandre de Moraes, do Geraldo Alckmin, falou assim, nós já estamos em estado de exceção mesmo, porque esse pessoal ganhou essa eleição da forma que não devia ganhar, nós somos prejudicados do jeito que nós perdemos nosso capital político por causa de uma palhaçada e tal, entendeu? Então, eles não perdoam o PT por isso. E o PT, hoje, coitado, né? Ó, vocês foram malandrão, mas agora o Lula já está, né, como diz assim, já passou da hora de aposentar. Quer dizer, rendeu o tanto que tinha que render, né? Agora já não dá mais. Enfim, para pacificar o país, a gente só precisa entender isso, tá certo? Porque o Brasil é muito grande, tanto esquerda como direita, como o pessoal que votou no Bolsonaro, como o pessoal que votou no Lula, como a turma do PT que apanhou nessa brincadeira aí da turma do PT com o PCdoB, na questão
da chave lá na brincadeira. Faça essa brincadeira aí com seus colegas, tá certo? Então tá bom. Esse é o vídeo 105 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. E liberdade, meu amigo, só se conquista com responsabilidade. Então, seja responsável, assuma uma posição política, defenda o Brasil, defenda a Constituição, defende a legalidade. Sai fora desses absurdos, tá certo? Não vai sobrar para ninguém. Aquele que for, que apoiar essa barbárie que está acontecendo aí, né, desses tribunais de exceção, né, essa palhaçada que a bancada do Maranhão está fazendo lá na CPMI, entendeu? Isso aí é fim de linha. Nós temos que reconstruir um país novo, um país democrático, mas um país plural, que todo mundo tenha condições de participar e discutir. E quando for para a eleição, tá certo? Vamos fazer uma eleição direitinho, né? Não custa nada, né? Democracia é direito do voto, então o voto é sagrado. Vamos respeitar a nossa urna eletrônica, tá certo? Mesário pianista, por favor, sai de cena, que o Brasil precisa avançar. Então, fica aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, né? Quem está apoiando, curtindo, comentando, se inscrevendo, né? Fazendo com que essa CCI cresça e apareça, né? É porque sabe que o Brasil precisa hoje de bom senso. E você vai encontrar aqui na CCI esse bom senso. Aqui ninguém é contra ninguém. Aqui é todo mundo a favor de todo mundo. Hoje homenageamos aí a turma da esquerda, que está preocupada, que já acordou para o fato, tá certo? Então fiquem com Deus. E não se esqueçam, viu, gente? Sobrou um dinheirinho, joga aí no jpnoticias@gmail.com. Isso é que me faz ficar meditando, sabe? Me inspirando para trazer esses comentários maravilhosos, que muitos de vocês já falam que gostam, né? Então fiquem com Deus.